já está com quórum aqui de 9 pessoas, podemos dar início à reunião e à pauta. Antes do Nilson entrar realmente na pauta, eu queria fazer um comunicado em relação ao projeto da CETEC, referente à cobertura lá daquele anexo do Mercadão. Como eles não conseguiram em tempo hábil mandar os elementos que foram pedidos, a gente retira da pauta hoje e deixa para votação em outubro, para a próxima reunião. Daí a gente tem tempo hábil de analisar os projetos, encaminhar com antecedência para todos. Nós estamos com um convidado da FUMEC, o Leandro, que encaminhou aí uma complementação do orçamento apresentado na reunião anterior. Acho que todos receberam. Certo? Agora eu vou passar a palavra aqui para o Nilson, para ele dar andamento aí na pauta da reunião. Alguém teve alguma dúvida em relação ao orçamento apresentado pela FUMEC? Eu tenho algumas questões, mas eu vou esperar ele falar, depois eu comento. Posso passar a palavra para o Leandro? Leandro, então eu passo... Você quer fazer algum apontamento, alguma complementação aí, antes das perguntas, dos questionamentos? Boa tarde a todos. Não, eu acho que assim, eles pediram detalhamento de um orçamento, né? A gente já esclareceu na última reunião que toda obra pública é baseada em tabelas SINAPes e tudo mais. Isso é lei, né? A 14133, então acho que nós só detalhamos a planilha agora para eles. Disposição aqui. Obrigado. Vocês querem que compartilhe a planilha ou não tem necessidade? Você chama de planilha aquela descrição que ele deu no material, é aquilo? Isso. Quer compartilhar aqui? Para mim não faz diferença. O que eu quero comentar não faz diferença. Então, Tereza, passo a palavra aí. Acho que pode fazer os questionamentos. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente não recebeu, eu estava pesquisando sobre esse assunto, não veio nada sobre o PPCI, que seria o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. E isso é obrigatório para a obtenção das licenças. E nele deve constar todos os memoriais descritivos, cálculos, documentação de todos os equipamentos e sistemas. Eu penso que um orçamento teria que ter tudo isso e não aquilo que mandaram, tá? E também queria comentar que, no caso lá do túmulo do Carlos Gomes, foi feito uma escolha pela especificidade do assunto, que não é o caso aqui, e que esse só veio um orçamento que eu acho que, ao meu ver, teria que ter pelo menos 3 orçamentos para você poder fechar. Inclusive, nem é de Campinas essa firma, né? Eu também achei estranho. Em Campinas deve ter muita gente com esse material e com esse conhecimento. E o mais importante que eu estava vendo na Lei Complementar 189/2018, sobre esse dinheiro do FMDU, o artigo 46 fala que os recursos do FMDU serão destinados exclusivamente à implantação de projetos integrados e a liberação dos recursos estará vinculada à apresentação de projetos funcional e básico e de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, mediante a aprovação do Conselho Gestor. E a gente não teve nada disso. Então, eu não sei o que a gente quer votar, entendeu? Eu estou achando que está tudo muito falho. Abre o projeto aqui primeiro. Abre. Eu gostaria de fazer um apontamento também nessa questão que a Tereza levantou,
que realmente, sem o projeto físico, a gente nem sabe se o projeto está aprovado, na verdade, no Corpo de Bombeiros. Não veio nenhuma aprovação para a gente poder fazer uma análise. Praticamente é 50% do que a gente tem no fundo, é o que eles estão pedindo. Então, é uma verba considerável e nem o projeto a gente pode ver. Eles falam em parede de gesso, corta-fogo, a gente não sabe onde é, como vai ser feito. Então, falta um projeto físico para a gente também poder fazer uma análise, né? É um valor considerável, com pouca informação para a gente poder tomar uma decisão. Fábio, o projeto está aprovado, sim, junto ao Corpo de Bombeiros. Eu estou até tentando baixar aqui. Eu espero que sim, eu concordo, mas isso também é uma coisa que poderia ter vindo para a gente, né? O projeto foi aprovado, se foi aprovado, então as exigências do bombeiro são essas, né? E o projeto físico, né? O projeto mesmo em desenho, onde vão ser essas intervenções, onde estão essas portas corta-fogo no prédio, né? Seria interessante a gente poder ter essa ideia desse todo, né? Para a gente poder ver isso tudo. Então, apresentar uma planilha e dizer que é isso que precisa, eu acho que é um pouco falho para um valor extremamente significativo, que é isso que estão solicitando. Eu vou compartilhar aqui a tela, estou buscando o documento, porque o Nilson também quer fazer um apontamento do questionamento da Tereza. Só um minutinho. Segura, não mexe nada. Tá bom. Fechou. É esse, né? É, o 2. Como é que você vai me deixar ali agora? Eu não vou te deixar, você vai guardar o carro. Estacionamento. 147. Aqui uma baliza. Dá uns outros. Esse é o primeiro orçamento. Esse é o primeiro orçamento. A gente está Fazer esse carro aqui não tem. preto. Esse carro não tem zona azul, tá? Precisa fazer a zona azul. Eu não sei como. Pensa na ideia. Pergunta como é que faz a zona azul. Leandro, você chegou a fazer o apontamento do artigo 146, né, do plano? Sim, ele está no documento, é o terceiro, peraí. Me ajuda aqui a achar. É o último documento, não é o anexo, tá? Desse 6 que você está abrindo aí, documento final 39. Tá. Técnica, né? Ela está com câmera. Liga o. Você fica no. Pergunta para esse cara aí como é que Eu já sei, já sei. Entra na zona azul e paga. Capone, seu áudio tá ligado. Eu queria falar alguma coisa a respeito disso aí que nós ouvimos. Agora que eu parei o carro, posso falar. Espera um pouquinho. Nós temos um entendimento, eu ouvi bem o que a Tereza falou, achei que tem fundamento, mas a gente tem que entender o seguinte: se burocratizar demais, trava tudo. E a função do Conselho é que nós analisamos um projeto qualquer de acordo com as ideias que estão sendo apresentadas, não com os valores. Isso aí está entrando em detalhamento, que eu acho que se a lei está dizendo isso, está supondo que a gente vai fazer uma concorrência pública, que vai ter que analisar tudo nos mínimos detalhes, entendeu? E aí o que eu queria dizer para você é o seguinte: pode ser que sim, pode ser que não. Se tiver a possibilidade de a gente resolver o problema e deixar isso para ser feito por quem vai fazer a pública, eu acho que é o correto. Nós não vamos aprovar nada nunca. Tem que esperar um projeto completo. Nós nem temos estrutura para no projeto completar. Precisa ter engenheiros, precisa ter um monte de coisa que nós não temos aqui. A nossa ideia é essa: o dinheiro vai ser destinado para uma coisa de interesse público? Sim ou não? Sim. O dinheiro parece coerente? Sim. O resto é quem vai fazer o departamento de obras, quem vai fazer o negócio, não é com a gente. Eu tenho essa opinião, não sei se eu estou certo.
Eu respeito sua opinião, mas eu, por exemplo, sou arquiteto e para mim falta exatamente essas informações para eu poder tomar uma decisão. Eu também pensa comigo. Posso falar? Você Eu pensou também nisso? respeito, mas também quero mais informação. Eu não voto desse jeito que veio isso. Uma coisa incompleta e um orçamento apenas. É um valor bem virtuoso para ser decidido de qualquer maneira. Então, eu estou dando a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo nem errado. É para considerar isso, que se nós formos fazer isso em todos os projetos, não vai aprovar nada. Todo projeto apresentado, realmente faça depois pelos setores competentes, é feita a licitação, precisa de passar pela cultura, passa por cultura, passa pela Secretaria de Cultura, então depois vai o processo além do... Tem algum microfone aberto que eu não estou ouvindo nada, gente? Pronto. Cássio, passa a palavra aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu acho que, assim, eu queria entender, primeiro de tudo, qual que é o objetivo desse conselho no regimento interno, do regimento deste conselho, porque realmente eu fico um pouco confuso, porque eu acho que a Tereza, o Fábio e o Sérgio estão corretos com o posicionamento. É aquele negócio, nós vamos avaliar o projeto e fazer uma cotação, participar de uma licitação, aprovar essa tomada de preços e tudo mais, e fazer uma avaliação técnica dos orçamentos e dos planejamentos de projetos, ou a nossa função pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano é o seguinte: olha, tem uma verba de X e, por exemplo, a FUMEC quer um Y para fazer o projeto dela. Não quero saber, eu não tenho nem competência técnica, eu sou advogado e pecuarista e eu não tenho competência técnica para mensurar, avaliar e tecer considerações acerca de um projeto de combate a incêndio e prevenção. E também, vou ser muito bem sincero, eu não tenho competência técnica para ver um orçamento de um projeto desse. Tenho competência para ver um orçamento, para analisar, fazer um comparativo de 2, 3 orçamentos. E aí ver se as peças, os equipamentos são iguais, a prestação de serviços são semelhantes e tudo mais. Então vamos para o gargalo do preço. Isso é uma coisa óbvia. Mas, assim, condições técnicas para saber se, olha, são 10 hidrantes ou 8 hidrantes, eu não tenho a mínima condição. Então eu queria justamente saber qual que é a minha competência nesse conselho, para saber até onde eu tenho que ir, até com quem eu posso concordar ou discordar, porque realmente me sinto perdido aqui, porque, para mim, a finalidade desse conselho é o seguinte, por exemplo, essa questão da FUMEC. Eu estou levando em consideração que já foi submetido um projeto à aprovação dentro dos órgãos competentes, seja ele bombeiro, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Urbanismo, Seclimas, a secretaria que for envolvida. Então, eu pressuponho que já tenha tido essa aprovação e tudo mais, e esse gargalo para chegar no FMDU é justamente por isso, já está ok. Agora o negócio é o seguinte, da onde vem essa verba? Ou vem especificadamente de um local da prefeitura, de um fundo qualquer da prefeitura, ou do fundo do FMDU? Eu quero crer que seja isso. Agora, se realmente a gente tiver que avaliar projeto por projeto, fazer cotação, avaliar, eu já te falo que eu estou fora, porque eu não detenho essa competência técnica, nem tempo e nem disposição. Agora, se for para a gente meramente votar se vai alocar ou não tal recurso que está disponível no FDNU, ok. Mas concordo com a Tereza e com o Fábio também que venha já a cronologia das aprovações já feita, tudo mastigadinho, falando, olha, FMDU, tá ok, a gente só precisa saber de onde vem a verba, é do FMDU ou de outra alocação de recurso X? É só isso. Então, eu gostaria que alguém me esclarecesse qual que é a minha competência aqui. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. A Tereza falou de um regimento interno, mas o que acontece? Antes da gente
trazer todo o material para a discussão do fundo, a gente vê se atendeu o que está no plano diretor do município, que é a Lei 189 de 2018. E realmente, todos os artigos que tratam do fundo, na questão de documentação, de recursos, a gente faz esse filtro aqui, o Nilson toma esse cuidado de não passar nada para o fundo sem estar atendendo o plano diretor. Isso já foi feito e não fala no mérito de análise de projeto. Eu concordo com o que o Cássio trouxe aí, que nem todos são da área. Como que a gente vai fazer a análise de um projeto se nem todos são arquitetos, engenheiros, assim como o Fábio e outros? Agora, a questão do recurso, Cássio, que você questionou, quer explicar, Nilson? Não, o recurso é o seguinte, Cássio, a FUMEC está pedindo esse recurso para o fundo, certo? Então, esse dinheiro vai sair do fundo para a regularização do AVCB lá do Palácio da Cidade. Então, é isso, tá? E é isso, ó, o artigo 145, a Tereza sabe, nós já debatemos esse artigo 145, 146, acho que no mínimo eu e a Tereza já debatemos umas 10 vezes, Tereza. Você sabe esse artigo de cor, que lá fala na lei, a destinação dos recursos afetados ao FLMDU deverá ser feita por plano anual de alocação de recursos. Fizemos o plano anual de alocação de recursos, a Tereza sabe disso. Elaborado pelo Conselho Gestor para projetos integrados previsto neste plano diretor. Então, tem que estar previsto no plano diretor, na Lei 189. Esse projeto está previsto, ele está previsto lá na zoneamento, como que era? Na ZPEC. Na ZPEC. Então, está prevista no plano diretor, no plano da ZPEC, né? E que atendam ao menos 2 das seguintes finalidades. Então, no artigo 145, são 8 incisos. E ele tem que atender 2 desses 8 incisos. Que foram Ele feitos atendeu em enquadramento pela FUMEC, em 2 incisos. É isso, Mônica. Podemos ver, voltar aqui, ver. Bom, então isso foi feito. É isso que a gente tem que ver. Artigo 146, que é o que a Tereza falou. Vamos lá. Espera um pouquinho, Tereza. Só um minuto, Tereza. Nós já discutimos, eu e você já discutimos esses artigos. Mas eu quero falar que você está falando uma coisa que não foi o que eu falei. Eu citei... Tereza, então, Tereza, só um minuto, depois você fala o que você quiser. Que nós já falamos isso, eu e você, umas 10 vezes, e para o bom andamento do fundo. Não é para contrariar ninguém, não. Se for preciso ler de novo pela 11ª, eu leio para você, só que você sabe disso. Então vamos lá. 146, que foi já lá no Carlos Gomes. Não só para esclarecer da Tereza, mas do Fábio também, do Cássio. O Cássio tem essa preocupação do qual que seria a função aí dos participantes. Então, só para a gente retornar, eu acho que vale sempre a gente reforçar. Às vezes tem novos membros aí que não têm conhecimento. A Daiane, inclusive, hoje é a primeira vez. Bem-vinda, viu, Daiane? Representando esse movimento econômico, esqueci de falar isso. Mas, assim, só para a gente alinhar, porque é o segundo projeto que a gente está em votação aí. Realmente surgem dúvidas. Aí, o que mais que a lei pede? A Tereza falou 146, que é o que está na tela, né? Foi feito. A implantação dos projetos integrados à liberação dos recursos está vinculada à apresentação de projeto funcional e básico e de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, mediante aprovação do Conselho Gestor. Quer dizer, foi feito, está aí na tela. Agora, se não serve, é outra coisa. Por exemplo, Cássio, lá no artigo 145. A ZPEC, né, Mônica? A ZPEC. Não é na ZPEC. É em outra coisa, aí é diferente. Esses incisos que do artigo 145, não é em nenhum desses incisos, tem que ter 2. É só isso. O restante, projeto, isso, eles vão fazer uma licitação, onde eles vão ver, o Leandro já falou, a tabela SINAP. Quando você usa a tabela SINAP, você não precisa de 3 orçamentos, certo? Assim, mas não tem problema. O que precisar repetir novamente o artigo 145 e o 146 da Lei 186, que é o que fala sobre a utilização dos recursos, a gente repete. Só assim, Tereza. Eu fico meio assim porque você sabe eles decoram, né? Mas tá bom, pode falar, Tereza. Pode falar, Tereza. Eu vou falar.
Primeiro que eu não citei nenhum regimento nem nada, eu citei exclusivamente o artigo 146, porque se está vinculada à apresentação de projeto funcional e básico e de estudos de viabilidade técnica, isso não deveria ficar sem ser apresentado para a gente. Eu acho que, como o Cássio falou, a gente não precisa ser da área de nada, mas a gente tem que ter a documentação completa do que foi feito, do andamento, do que falaram, o que aconteceu, como falou o Fábio, aonde que vai botar a porta, sabe, essa coisa muito vaga desse jeito, eu não me sinto à vontade para votar. Não sei as outras pessoas, né? Então, essa é a minha posição. Eu acho que a gente, independente de entender ou não, tem que ser o processo inteiro na sua íntegra. A gente não precisa ser da área, mas você vai ver tudo que acontece e vai entender como é que é o negócio. E aí você vai ter motivação, não. Você vai ter fundamentação para poder votar, porque você sabe tudo que está lá. Agora, desse jeito, vou gastar 10 portas, 5 paredes, 2 não sei o quê, não dá. Eu não me sinto à vontade para votar, tá? Então, eu não sei o resto dos participantes. Cada um vai tomar a sua decisão. Eu falei com relação ao projeto especificamente, é só como fonte de informação. Nós não vamos fazer aprovação nenhuma, né? Isso não consta na nossa atribuição como conselho. Mas sim é uma fonte de informação, porque todo esse levantamento de material foi feito com base no projeto. E é só isso que eu gostaria de ter a oportunidade de checar, uma vez que eu sou da área, né? Então, é isso, só que eu acho que falta essa informação que eu acho que é extremamente importante. Não questiono, por exemplo, também a situação da licitação, porque eu acho que esse processo já deve ter sido feito. Tá? Ou até a FUMEC, se for o caso, ela pode até, por atribuição própria, de não precisar fazer licitação para poder fazer essa votação. Então, há outros organismos, eu não estou nem questionando isso, eu só estou questionando a falta de documentação adequada para a gente poder fazer uma avaliação. É só isso. Ô Leandro, não é, Fábio, eu entendo perfeitamente. Vamos ver, porque apesar de não ter realmente projeto, uma planta, algo assim, tem o descritivo dos materiais, de portas, eu acho que está aqui mais para baixo. Deixa eu localizar, Leandro, se você quiser ir lendo, descrevendo aí o orçamento. Agora quem não entendeu fui eu. Você não sabe onde vai a porta e calcula 10 portas, que jeito? Eu falei que eu não sei onde vai. Eu acho que o Fábio está certo, meu. Agora deu mais nó ainda. Tereza, eu não falei que eu não sei onde está a porta, que apesar de não ter a planta, está descrita quantas portas, todos os materiais utilizados no orçamento. Então, mas isso não tem uma planta. Isso a gente já viu, mas igual o Fábio falou, onde que vão essas portas? Mas vou fazer uma pergunta, Fábio, que entende mais do que eu e é da área. Quando a gente pede para uma empresa que um orçamento, que ela não recebe nada por isso, é comum ela fazer essa planta sem custo nenhum para falar onde vai as portas, onde não vai? É comum? Sim. Leandro, porque ela não tem custo. Leandro, você tem essa planta aí disponível? Olha, eu vou... quando a gente faz... Para mim é por Fábio, eu não entendi. Não, Leandro, só Fábio, só um minutinho, vamos deixar o Leandro aqui falar também, porque eles que buscaram o orçamento, eles que têm mais informações, até por isso que eles foram convidados novamente hoje para a reunião, para esclarecimentos mesmo, quem sabe ele não tem as informações aí que vocês estão buscando. Carol, assim, objetivamente do projeto. A FUMEC vai licitar para o uso de todas as secretarias lá no Palácio da cidade, tá? Não é para a FUMEC isso daí. Começa por aí. Bom, lá está especificando onde vão as portas, o primeiro pavimento, quatro portas. O que acontece no setor público? A gente consulta uma empresa que trabalhe com uma reforma e uma adequação de um espaço público para solicitar ao Corpo de Bombeiros o AVCB ou o LCB. Então, assim, não é um projeto do Bombeiros em cima da gente, ao contrário.
nós estamos nos adequando para submeter ao Corpo de Bombeiros para adequação. Isso daqui, o que faz? Uma empresa vai lá no prédio, ela olha e fala, olha, você precisa reformar essa parte de hidrante, você precisa colocar uma porta corta-fogos aqui, substituir essa colar. Não há um projeto de arquitetura e engenharia. Há sim um orçamento para adequação de um espaço para submeter ao bombeiro. Tanto é que a empresa, no próprio orçamento, ela diz, nós iremos submeter ao Corpo de Bombeiros. Pois bem, se a FUMEC tiver que fazer um projeto de engenharia, um projeto arquitetônico, nós vamos ter que licitar uma empresa para que ela faça esse projeto para a gente. Então, vai ter um custo adicional para o setor público, só para fazer um projeto de arquitetura, para falar, a porta vai estar aqui com tanto... assim, esse orçamento que a gente tem, todos os prédios que a FUMEC fez, os próprios dela, todas as licitações, no portal Transparência da FUMEC, vocês podem acompanhar todos os processos de adequação de ADCB dos nossos prédios, sempre partem de um orçamento para adequação. A empresa vai lá, ela faz um orçamento, a gente licita aquele orçamento e ela, é óbvio que pode sair mais ou sair menos, como já foi apresentado aqui, e ela tem, então, a incumbência de se adequar aquele espaço todinho para que o AVCB ou o que quer que seja ali, dependendo do tamanho do espaço, seja, então, aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Leandro, deixa eu só colocar uma outra informação que eu acho que é importante. A FUMEC pode ter esse tipo de procedimento para poder facilitar a coisa. Eu não falei em contratar um projeto arquitetônico. O projeto de combate a incêndio é um projeto específico e ele costuma ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros antes de ser executado. Corre-se muito risco de você ter isso. Chama uma empresa, a empresa fala que precisa disso, depois vai para o bombeiro não aprova. Tem que ser modificado com a obra já executada. Então, isso é um custo adicional e que é muito preocupante. Geralmente, o bombeiro não é feito assim. O bombeiro, você faz um projeto inicial, apresenta para o bombeiro aprova, daí você exatamente faz todo o teu quantitativo. Eu acho que há uma inversão. Se a FUMEC adota isso como um procedimento dela, é um procedimento dela que ela tem as suas características, mas não é o que deve ser normal. E o que eu falo com o projeto, se tivesse um projeto de bombeiro, por exemplo, a gente poderia, em 5 minutos, fazer uma avaliação muito clara e confirmar essa planilha de quantidades que está aí. É só isso, é questão de informação para quem está avaliando e tem atribuição de soltar, de liberar uma verba, é só isso. Bom, a informação que chegou aqui para a gente é que o projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Acho que a gente até pode compartilhar isso com vocês. Acho que é um ponto aí a mais na documentação toda, que traz segurança. Isso seria importante, por exemplo, ter o projeto aprovado, né, junto dessa documentação. E que é uma questão extremamente importante que a gente está trabalhando, que é a questão do incêndio, né? Então, isso é relevante, sim. Mas só reforçando aí o que a gente trouxe e o que o Leandro está falando mesmo, é um projeto, assim, acho que mais o conceito, reforçar o conceito do projeto, que é um prédio histórico da cidade, que está parado há muitos anos, que vai receber uma série aí de atividades, a gente quer que dentro da prefeitura que isso seja o quanto antes para ajudar. Mas agora eu achei complicado também, porque o Leandro falou que não precisava do projeto, que ele primeiro faz de outro jeito e agora tem o projeto. Cada hora isso aqui complica mais. Para minha cabeça, eu estou achando complicado. Uma hora tem, não tem, agora é, não é. Se tem esse projeto, já devia ter sido enviado para a gente. A gente que trabalha em projeto e está acostumado a fazer essas coisas, um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente de um retrofit, que é o caso que está acontecendo no Palácio da Justiça, é exatamente o projeto de Corpo de Bombeiros.
né, que são prédios antigos e que tinham uma outra demanda na época e que agora exige outras coisas. Então, essas adaptações são extremamente importantes. Por isso que um bom projeto de bombeiro poderia ter acompanhado essa planilha para a gente poder fazer um estudo. É só isso, né? É a mesma coisa assim, se eu tenho que fazer se eu sou um médico, tenho que fazer uma operação, eu preciso ter um exame, um diagnóstico, pelo menos. Eu chego lá para fazer a operação do quê? Ah, porque estão me falando que é isso? Não, então eu preciso ter as informações, né? É a mesma coisa, é só isso. A gente vai tentar compartilhar aqui o projeto que a gente recebeu agora do Corpo de Bombeiros. Só um minutinho, gente. Pode falar, Capone. Não está saindo o seu áudio, Capone. Bom, acho que o Capone não está nos escutando. Alguém mais tem alguma consideração enquanto a gente baixa esses arquivos aqui? Ô, Carol, eu tenho do Corpo de Bombeiros, eu tenho. O projeto que eu me referi foi o arquitetônico e de engenharia. Eu acho que teve uma confusão na minha fala aí. Eu vou ver se eu consigo baixar aqui também, aí eu só não consigo compartilhar a tela. Não, mas eu já autorizo você aqui, peraí. E a gente já autoriza você a compartilhar, porque o que eu recebi agora eu não estou conseguindo baixar. Tem como mandar isso por e-mail para todo mundo? Para a gente poder abrir aqui? Tem, mas a gente já vai compartilhar aqui. Só um minutinho, Fábio. Eu não vou conseguir compartilhar porque a extensão dele é DWG, deve ser aqueles softwares É do AutoCAD. Ele não é PDF, é diferente. Precisa do AutoCAD para poder abrir o arquivo.